Eu sou o Leandro Viana e chegou a hora de falar aí do primeiro episódio de O Continental, do mundo de John Wick. Gostei que no subtítulo da série já deram um jeito aí de fazer a conexão com os filmes do Keanu Reeves para chamar a atenção aí dos fãs. Onde a série vai ser um prequel, se passa na década de 70, o nosso protagonista é um jovem Winston Scott, o futuro gerente aí do Continental de Nova York. Também vai falar um pouco do próprio hotel, da sua organização, das regras e dos seus hóspedes /assassinos que frequentam esse lugar aí. Nesse vídeo então eu vou te falar se a série vai honrar sequências de ação que são complexas e perfeitamente coreografadas em John Wick. Então pessoal, aumenta o volume que depois da vinheta eu vou te explicar todos os detalhes e criar teorias do que pode acontecer em O Continental. Eu confesso pra vocês que eu achei esse episódio longo demais, enrolou ali algumas cenas, podia ter mais ação ao meu ver. Já aviso vocês que a série vai ter somente 3 episódios e com essa duração de filme mesmo. Porém, um ponto positivo é que a essência de John Wick, ela tá aqui. Vai existir vingança e com certeza aí um derramamento de sangue nos próximos episódios. E a gente já começa assim o episódio com um flashback de 1955 com os irmãos Scott, o Frank e o Winston, em uma sala de interrogatório e vamos aos detalhes dessa juventude que foi explicada ao decorrer do episódio. O pai dos meninos supostamente conhecia Cormac ali, que nos anos 70 é o atual gerente do Continental de Nova York. Talvez o pai dos irmãos Scott até trabalhava para o Cormac, mas por algum motivo ele pegou dinheiro emprestado com um gangster. Eu chutaria que ele pegou esse dinheiro por causa de vício em jogos, em vício em apostas, mas como ele não conseguiu pagar essa dívida, aí os Scotts perderam a casa da família para o Cormac. Provavelmente eles se mudaram para um bairro mais pobre e a gente não sabe o que aconteceu com o pai dos meninos. Ele pode sim ter sido morto pelo próprio Cormac, mas também pode ter sido morto ali pelo jovem Winston, porque o pequeno ele tá muito nervoso e o irmão ali, o Frank, ele assume essa culpa e na tentativa assim que o Winston tivesse um futuro melhor, o Frank, ele simplesmente afastou o irmão, não deixou o Winston nem fazer visitas enquanto estava preso e nem manteve assim contato quando saiu de lá. Tudo para o Winston ficar longe dessa vida de crimes. Então o Frank, ele aceita trabalhar para o Cormac, o homem que destruiu a sua família, mas com um pensamento a longo prazo de se vingar dele. E a gente pode teorizar muitas coisas, vamos lá. Depois que ele saiu da prisão, aí, o Frank, com certeza, se alistou no exército, uma missão no Vietnã, e lá ele deve ter conhecido a sua esposa, a Ian, que para mim é a melhor personagem da série. No meio da guerra, então, ele se apaixonou por ela, e essa é a história de soldados americanos que se apaixonaram por mulheres vietnamitas. É algo muito recorrente, É até clichê, eu diria. Então, Frank desertou, desapareceu em combate, conforme o documento mostrava, aquele documento deixado na casa da detetive KD, lá, O Miles, amigo do Frank lá do exército, disse para o Winston que cuidou do Frank quando eles voltaram do Vietnã e começaram ali a vender armas para os gangsters de Nova York, para levantar uma grana. E talvez no próximo episódio a gente veja ali aí alguma bala, alguma arma com ligação aí aos filmes do John Wick. O que a gente sabe é que o Frank ele não ficou muito tempo nesse ramo de trabalho e foi trabalhar ali com o Cormac no Continental. Em algum momento aí, um grupo chamado Nilo entrou em contato com Frank e prometeu dinheiro, uma vida feliz, em troca de um objeto muito precioso do Cormac. Ou até melhor, esse grupo Nilo pode ter entrado em contato com Frank logo depois dele abandonar o exército, ajudando-se com identidade falsa e criando um plano e uma oportunidade para o Frank se infiltrar no Continental, ganhar a confiança do Cormac, mas como eu disse, tudo isso é uma teoria assim da minha mente. E agora eu já respondo para vocês a pergunta que eu levantei antes, porque a cena inicial da série é um roubo dentro do Continental orquestrado pelo próprio Frank, e aqui a gente tem vários planos longos, uma edição linda, um realismo muito bem dirigido e claro, muitas mortes aí por dentro do Continental, o Frank muito habilidoso ali, isso é explicado por ele já ter sido do exército e depois sabe-se
quanto tempo ele está no Continental convivendo aí com os maiores assassinos. Então o Frank vai lá, ele rouba um objeto desconhecido, o que faz o Cormac ficar desesperadamente puto com a situação e coloca como prioridade de vida a recuperação desse objeto. E mais tarde a gente descobre que aquela caixa roubada nada mais é do que uma prensa de moedas que basicamente é usada para quê? Criar moedas, mas moedas muito específicas, meus amigos. São elas que te dão permissão para se hospedar ali dentro da rede de hotéis Continental. Uma hora a gente até viu a detetive, ela tentando um quarto, mas para ela o lugar já estava com lotação máxima, pois ela não tinha aí a maldita moeda. Então imagina o problema se alguém começar a fabricar moedas para que qualquer pessoa possa frequentar o Continental, alguém que não respeite as regras poderia colocar assim toda essa estrutura abaixo. E lembrando também que essas moedas são garantia de um serviço bem feito e são trocadas somente entre profissionais, seja para adquirir novas armas, um contrato de assassinato ou simplesmente um novo terno. Mas essencialmente, sempre que uma pessoa apresenta uma moeda, ela garante que qualquer serviço que receba venha com a promessa da mesa principal de proteção e segurança, tipo de promessa que dinheiro normal nunca poderia comprar. Mas pessoal, se vocês querem aí uma indicação para se hospedarem no Continental, dá um like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho e eu já quero também fazer um convite especial para vocês para participarem do nosso clube de assinaturas do Nerdverso. Nós temos aqui 3 níveis diferentes, onde vocês, óbvio, além de ajudar o Nerdverso aqui a manter a qualidade dos vídeos, do podcast, vocês vão ter a oportunidade de participar de um grupo exclusivo aí com os integrantes, votar em assuntos dos próximos podcasts, além, claro, de sorteios mensais para participar de lives no Instagram, de itens exclusivos e também do nosso podcast aqui, do Nerdverso Cast. O nome de quem faz parte do clube sempre aparece aqui do ladinho, então, assim, ó, muito obrigado a todos vocês e eu vou deixar também os links para quem quiser entrar no clube na descrição desse vídeo. Então, vamos lá, pessoal. E agora falando do Winston, que é interpretado pelo ator Colin Woodell, que tá bem no papel, mas não tem assim o mesmo carisma do Winston mais velho, interpretado pelo Ian McShane, mas também vou esperar um pouco mais assim para poder avaliar. Porque o Winston, ele é apresentado em Londres e ele é um homem bem sucedido ali aplicando um golpe em um ricaço para investir em um estacionamento que a empresa dele estava construindo. Além de ter um caso com a mulher desse cidadão que investiu. E do nada o Winston é capturado pelos capangas do Cormac e levado para o Continental lá em Nova York. Tudo isso porque o Cormac queria saber o paradeiro aí do Frank. O Winston disse que não sabia onde o irmão estava, fazia anos que não falava com o irmão, e o Cormac deixou ele sair, mas claro, pediu aí para os seus homens que os seus homens seguissem o Winston, porque sabia que ele ia dar um jeito de encontrar o irmão. E a partir daqui a gente teve muita enrolação aí, e também se explica por causa da apresentação de muitos personagens que vão ser importantes para a trama. Uma personagem é a detetive KD, que é uma subtrama aí do episódio, onde ela está procurando o Frank por suas atividades criminosas, mas também agora por causa do Vietnã. Estão lá investigando um soldado que supostamente devia ter morrido na guerra, mas está envolvido com o submundo de Nova York. E aos poucos aí a gente vai ver esses personagens, eles vão se conectar e pela trama mais clichê possível, eu apostaria que ela vai se aliar ao Winston e talvez ser aí uma possível informante da polícia para o nosso futuro gerente do Continental. O Charon também aparece na sua versão mais jovem, sendo o concierge do Cormac na década de 70, e eu sei que é injusto, mas não tem como não comparar com a versão mais velha do Charon ali, interpretado pelo ator Lance Reddick, que infelizmente faleceu nesse ano. A atuação do Lance é muito superior do que a gente viu aqui na série, mas nos próximos episódios a gente deve ter uma aproximação entre o Charon e o Winston, até porque ele vai continuar trabalhando como concierge quando acontecer a troca de gerentes. E no final do episódio, então, a gente vê o Frank saltando do helicóptero, se sacrificando para proteger sua esposa e o seu irmão ali. Ele percebeu que o helicóptero talvez fosse ser abatido e tentou dar uma chance ali para que os dois escapassem com vida.
Confesso que na hora eu achei meio idiota isso, mas talvez, assim, por ele conhecer os assassinos contratados, os irmãos, ele não quis arriscar a vida ali de todos e se entregou, tomando ali um headshot, tomou um tiro no meio da testa ali. E só abrindo um parênteses, eu adorei o visual dos irmãos, do João e Maria, que foram contratados ali para matar ele. Eu só esperava que eles aparecessem mais, porque eu queria ver uma luta insana, e os dois ficaram só na sniper, mas eu tenho certeza que eles vão retornar, porque, como eu disse, tudo em John Wick nessa franquia aqui se resume à vingança. E depois da morte do Frank, o Winston e a Yan, eles vão até o dojo de karatê, que na verdade a gente viu, né, que é uma fachada para uma organização criminosa de venda de armas, e pedem ajuda ali para Lou e para o Miles, que trabalhavam com o Frank lá, e a gente tem aqui um time se formando para buscar aí a vingança contra o Cormac. Eu não sei se vocês perceberam nessa parte, mas o Winston ele já chega falando que precisa de armas, muitas armas. E essa frase é uma referência ao John Wick 3, quando o Winston ele pergunta para o John do que ele precisa, e o John Wick fala a mesma frase. E a gente pode até estender um pouco mais e um pouco além, como uma homenagem ao filme do Matrix, lá de 99, onde tem essa citação vinda do Neo. E na finaleira do episódio, a gente descobre que o Frank enganou o Cormac ali, porque dentro da caixa não estava a prensa de moedas, e sim o gatinho ali com o dedo do meio levantado. Esse gatinho a gente tinha visto lá no trailer do Tio Charlie, então teorizando aqui, eu acredito que o Frank e o Winston, eles combinaram de esconder a prensa, e ela pode sim estar escondida no trailer. E para finalizar, outra pessoa que apareceu muito importante é aquela mulher mascarada que roubou a cena mesmo aparecendo rapidamente. Ela estava supervisionando o espancamento e o assassinato do cúmplice que fez o roubo da caixa junto com o Frank, e quem é fã da franquia John Wick percebeu que ela é a juíza que teve a sua primeira aparição lá em John Wick 3. E para quem não sabe, a juíza é tipo uma porta-voz da alta cúpula, que é a organização que regula as regras, rege os hotéis. Então a juíza é responsável por fazer valer as regras dentro do submundo ali. Então pessoal, se preparem que ela vai punir muitas outras pessoas. Talvez a juíza ela seja responsável no final por decidir que o Cormac deve morrer e que o Winston ali assuma o seu lugar. Anotem isso aí, mas é isso, meus amigos. Comentem se vocês gostaram desse episódio, se pretendem assistir o restante de O Continental, e também se concordam com as teorias que eu trouxe aqui. Mandem as de vocês, é muito bom o bate-papo. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir também o nosso podcast lá no Spotify. É isso aí, gurizada. Tchau, tchau.